O primeiro passo é acessar aqui o site da ShareGate, en de english.share-gate.com. Aí você já tem de cara aqui a opção para você startar o seu trial de 15 dias, né, o seu período de teste. Interessante que você venha aqui na apresentação do produto para entender tudo que a solução da ShareGate faz, voltada para ambientes SharePoint Server, SharePoint Online e OneDrive for Business, né? Migração de conteúdo, migração de coleções de site, estruturas, permissões, a ferramenta de reporting e também a parte de inventório, né? Pré-checks, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, é testar o pré-check da ferramenta da ShareGate. Então aqui ele te dá um overview rapidamente na página, a opção de migration, a opção de inventory, a opção de reporting, tá? E também a opção de pré-check, que é o que nós vamos fazer. Fazendo o seu trial, então você vai receber um e-mail da ShareGate, né? Como esse que eu recebi aqui, com a sua chave de ativação. Essa chave ela é válida por 15 dias a partir do momento que você faz a ativação do software, assim como todos os outros softwares têm esse modelo de ativação, né? Inseriu a chave, ele passa a contar o uso, você usando ou não, ele passa a contar, né? Porque você ativou a partir daquela data, ele consegue registrar e identificar, porque ele faz aí as validações. Então, depois que você realizou o seu cadastro, você recebeu o seu e-mail com o seu serial, ele vai te redirecionar para uma página aqui onde você faz o download do binário, inclusive está aqui nos meus downloads, deixa eu mostrar. É esse aqui, ó, ShareGate 5.1.2, 5.12.1. Tá certo? Eu já instalei previamente, ele está aqui instalado, ok? E aí você recebe o e-mail, aqui ele está mostrando, né, um correio recebendo a license key para você inserir. Quando você abre pela primeira vez o produto, você tem a opção de startar o seu trial ou já inserir a sua licença de compra, caso você tenha optado por comprar, né, por adquirir a licença. Então você vai escolher a opção de trial, de testes, vai inserir a sua licença, ele vai pedir a licença, vai fazer a validação nos servidores de ativação e aí você vai conseguir utilizar o produto, né? Já tem o binário instalado ali para utilizar ele na respectiva máquina. Vamos iniciá-lo aqui então. Ele tem essa característica de inicialização. Olha só. E aí ele te convida, na verdade, né, dentro da ferramenta já ele te convida para que você se registre nos eventos guiados, né, os live tours, chamados webinars, onde um especialista da ShareGate, inclusive também é MVP de Office 365, muito provavelmente já está como MVP de Office Servers and Services, né, o Benjamin. E ele vai te mostrar aí, né, o passo a passo de como guiar, né, um dos especialistas da empresa, ShareGate, vai te mostrar passo a passo como guiar, como usar a ferramenta e utilizar todos os recursos. Eu vou fechar aqui, não vou me registrar nesse instante, para já mostrar que eu me conectei, né, anteriormente através da minha URL. Então, basicamente, eu fui na minha URL de SharePoint, que no meu caso é visionShareDat.sharepoint.com. Coloquei lá a minha URL de site principal, esse é o meu site root, né? Até pela estrutura dá para entender, termina com SharePoint.com, ele tem uma estrutura já de site root dentro do meu tenant de Office 365, de SharePoint Online. E aí ele pede o seu usuário e a sua senha para validar, né? Você tem que ser um administrador de conjunto de site para você conseguir fazer essas configurações e entrar dentro do teu tenant de SharePoint Online, né? Da tua farm de SharePoint Online, bem dizer. E assim, o ideal é que você também seja administrador do Office 365 para se você precisar mexer em algum escopo que não tange SharePoint Online, precisar mexer em algum usuário, algo que fique fora do escopo da central de administração do SharePoint Online. Ele já dá as configurações aqui iniciais, você pode abrir a central de administração que tem aqui adicionado entre o seu domínio de provisionamento e entre o domínio da farm do SharePoint Online, que é sharepoint.com, o -admin, tá? O que determina que a minha central de administração, minha Central Administration, okay? O meu host principal.
E aí você já tem as opções de migração e as opções de segurança, né? Para adicionar permissões, para adicionar permissões externas, para mexer no escopo de permissionamento, mas isso é assunto para outro vídeo, tá ok? Nós vamos falar hoje, além deste overview aqui, né, vamos só passar pela parte de reporting, onde você pode startar aqui vários reportings, né? Vários relatórios, por exemplo, documentos menores ou maiores que esse tipo de tamanho, ou documentos de Office PDF. Tem vários modelinhos para utilizar. Também teremos um vídeo só sobre a parte de reporting. Tem a parte de migration, tá? Que é uma das principais, inclusive, né? A ferramenta ela surgiu com essa necessidade e aí foram acrescentadas as outras features. Mas hoje nós falaremos deste último camarada nessa lista aqui da ferramenta, que é o Inventory, tá? É a ferramenta de inventário. Então a ideia aqui é termos uma ferramenta onde ela me possibilita entender que o meu file server, meu servidor de arquivo, ou os meus cases, né, meus HDs externos, minhas máquinas, onde hoje estão os meus documentos, todo o meu legado de documento, se eles estão em compliance com o SharePoint Online. Porque, como a gente sabe, o SharePoint Online, deixa eu manter aqui as cores e o sistema atual e não mostrar mais essa mensagem, por estar gravando aqui, ele está pedindo para ir para o tema Basic do Windows 7. Como nós sabemos, o SharePoint ele tem algumas regrinhas para você subir um documento lá e ele funcionar bem lá, sem nenhum problema, sem nenhum tipo de entrave. Essas regras que existem dentro do SharePoint Online, dentro do SharePoint Server, elas não são exatamente as mesmas regras que existem na tua máquina Windows, tá? Na tua máquina Windows 7, 8, 8.1, 10, ou até versões anteriores, se você ainda está utilizando alguma versão anterior, né? Para o Windows, você tem ali algumas permissões que são diferentes para SharePoint, tanto server quanto online. Então, quantidade de caracteres em nome de arquivo, quantidade de caracteres em nome de pastas e em toda a hierarquia do caminho do arquivo, né? Aí eu estou dizendo que não é só o nome do arquivo ali, que sei lá, tem 28 caracteres. Não. Se eu tenho um diretório que começa na raiz C, que é o meu disco rígido, geralmente é a raiz C, depois a gente pode atribuir um outro drive, dependendo da quantidade de drives que estão naquela máquina, ou da letra que eu atribuí para o drive. Eu posso ali, a partir daquele diretório, daquele ponto raiz, já contar a quantidade de caracteres. Então, C é um caractere, 2 pontos é outro, né? O barra contra ou barra é outro. É a partir dali que ele vai contar quando você sobe isso para dentro de um diretório, raiz lá no SharePoint também, né? Então, o Windows ele aceita uma quantidade de caracteres e o SharePoint outros, né? O Windows ele aceita caracteres especiais, determinados caracteres especiais, e o SharePoint já não aceitam todos os que o Windows aceita, tá certo? Então, se você estiver curioso para saber, para ler a documentação oficial Microsoft, estou passando aí no vídeo a URL, tá? Para você conhecer a documentação oficial Microsoft e entender a lista de todas essas regrinhas, né? O que o SharePoint aceita e o que o SharePoint não aceita. Porque é muito ruim você iniciar uma migração de SharePoint, de file server que seja, ou de SharePoint Server para o SharePoint Online, ou entre versões do SharePoint do 2003, sei lá, do 2007, do Foundation para o 2013, para o 2016, tá? São vários escopos aqui. Ou do teu file server para um SharePoint Server qualquer em qualquer versão, ou do teu file server, seu servidor de arquivos para o SharePoint Online do Office 365. Então são vários cenários aí, né? São várias possibilidades. Essa ferramenta ela atende todos os cenários de migração, de server para server, de file server para server, de file server para online e assim por diante. Tá? E até de outros serviços também que são online, que tem essa característica de serviço de armazenamento de arquivos para histórias de arquivos para o SharePoint Online, tá certo? Como a ferramenta já tem ali nela todas as regras, ela sabe o que o SharePoint aceita e o que não aceita na versão atual hoje, então o que esse inventário vai fazer? Vai coletar todos os seus arquivos, os seus diretórios, as características deste conjunto de arquivos e pastas, né, e diretórios, o teu storage em si, e vai analisar todos os pontos falhos, se existem pontos falhos a serem tratados, e depois ele te dá um relatório muito bacana sobre o que você tem que corrigir no teu ambiente para você não encontrar erros, porque, como eu estava dizendo, é muito ruim você começar a fazer uma migração de documento e você só perceber que tem problemas nos seus documentos depois que você sobe para o SharePoint. Isso vai gerar um tempo excessivo para você, porque você vai ter que corrigir depois que você iniciou a migração, você vai ter que fazer rollback, enfim, é uma bagunça só, né? Não recomendo. Se você tem uma
ferramenta de inventório, você consegue fazer um pré-check antes disso e entender o que você tem que corrigir antes na tua etapa de planejamento de migração, para depois, na etapa de execução, na fase de execução, você migrar com tranquilidade, sabendo que você vai ter tudo funcionando, todos os documentos operacionais no teu SharePoint Online. Vamos começar? Então, olha só. Primeira coisa que ele me traz aqui é a opção de eu selecionar aqui o meu source type, né? O meu tipo de origem, né? Aonde que está aqui o meu file server, os meus conjuntos de servidores de arquivos ou até os meus cases. No meu caso, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui o meu disco local C, não vou migrar nada no meu disco local C, só que eu tenho conectado na minha máquina, espetado aqui também, um HD externo, tá? Ele tem 1 TB e eu estou inclusive utilizando quase a capacidade dele, né? Ele está próximo aqui, né, de atingir a capacidade. Ainda restam aqui 135 GB, tá? Mas eu tenho aqui uma quantidade bem bacana de dados e é o que eu quero migrar para o meu SharePoint Online. Então, para eu entender o que tem dentro desse diretório, desse case, que está em compliance ou não, é com essa ferramenta que eu vou executar essa checagem. E aí eu tenho um escopo aqui em cima. Como eu selecionei já o meu source, né, a minha origem, onde estão os meus dados, os dados que serão migrados, agora ele pede para eu selecionar o meu Identity Destination, né? Qual que vai ser o meu destino? Eu vou migrar para Office 365, ou seja, SharePoint Online, eu vou migrar para o novo SharePoint Server 2016, ou eu vou migrar para outra versão do SharePoint, 2013 ou anterior. Então ele até categoriza como um grupo aqui. Se tu vai migrar para SharePoint, sei lá, 2013, 2003, 2007, Foundation, 2010 Server ou 2013, é essa última opção, tá? 2013 or older, ou outros. Se você vai migrar para o novo SharePoint Server 2016 é essa opção, e se você vai migrar para SharePoint Online, a opção é Office 365. Então tá aqui. Conforme você vai rodar essa ferramenta, se é em máquina ou em servidor, ele pega todos os diretórios aqui de servidor também, tá? Se tu está instalando isso em um Windows Server que faz o papel, tem a role de servidor de arquivos, é aqui que você vai encontrar todos os diretórios aqui, os mapeamentos que você faz aqui, e aí você vai selecionar, tá? Você pode selecionar todos de uma vez ou fazer aqui o pré-check em cada um deles, tá? Agora eu vou apertar aqui Run Inventory. Vou rodar o meu inventório. Agora ele vai passar um bom tempo aqui fazendo uma operação, né, de arquivo em arquivo, de característica em característica, de diretório em diretório, para entender o que está de acordo e o que não está. Então aqui eu tenho Processed Files e Processed Gigabytes, né? A quantidade de gigas que ele está encontrando e a quantidade de diretórios que ele está, de arquivos que ele está encontrando aqui, está processando, está fazendo a checagem se aquela extensão ela é válida, se você não está subindo uma extensão de um arquivo que não pode subir para SharePoint, que tem um risco de ser um arquivo potencialmente perigoso, com um código malicioso. Ele está entendendo se o nome do arquivo está em compliance, se a quantidade de letras que compõem o nome do arquivo do diretório está em compliance, está em conformidade. Então agora ele vai fazer isso para você nessas etapas que nós passamos, né? Basicamente são 3 macro etapas aqui. Eu vou dar um FF aqui no vídeo, tá? Para que nós não precisemos esperar esse inventário rodar por completo, vai demorar bastante, né? Eu tenho quase 1 tera aqui de arquivos, enfim, uma infinidade de diretórios e arquivos para fazer inventário e entender aqui o meu pre-check, qual é o resultado. E assim que ele concluir, nós voltamos com a continuidade do vídeo para entender o meu reporting, o meu relatório que ele vai gerar aqui. Até daqui a pouco. Bom, aqui eu já tenho o inventário pronto e eu tenho o meu sumário, tá? Então, o primeiro indicador que eu tenho aqui é Files and Folders, né? As pastas e os arquivos. Olha só, ele dá aqui em um gráfico bem bacana e interativo, o que ele conseguiu ler, 441.653 arquivos, os problemas que foram encontrados, quer dizer, não necessariamente isso aqui impede de ir para SharePoint, mas em alguma questão de funcionalidade do documento dentro do SharePoint vai ter impacto, vai afetar. Então, 62.451 warnings, né? E aqui, ó, um percentual de 3.278 erros, quer dizer, isso aqui realmente não sobe para SharePoint, né? Vamos dar uma olhadinha primeiro nos erros, né, que seria o mais crítico. Então nós temos aqui
3.278, e aí eu posso dar uma olhadinha nos detalhes, tá? Para conseguir identificar aqui esse percentual. Olha só, ele ainda me dá aqui os tipos de erros que foram encontrados. Então ele me dá aqui as pastas e arquivos que são muito grandes, né? Aí ele informa inclusive um KB aqui, né? Especificação de pastas e arquivos que tem nomes muito grandes que o SharePoint não aceita. Ele te leva para um KB oficial, né, para uma documentação oficial dizendo quais são os pré-requisitos. Eu tenho também aqui 2.891 erros por conta disso. Aqui eu tenho File Size Over Limit, então um limite que foi atingido, né, excedido para o tamanho desse arquivo, né, não em nome, né, mas em tamanho, né? São 57 arquivos com tamanho excessivos, ok? E pastas muito extensas, né? Aqui arquivos muito extensos, né? Então, se você tem aqui uma sequência, como havia dito, C, dois pontos, de repente, barra contra, IP, e lá vai cacetada, né? Que é aquele monte de nome de pastas e arquivos, até você chegar naquele arquivo específico, você já passou por muita subpasta dentro de subpasta e assim por diante, ok? Então, ele te dá aqui os escopos, você pode ver só esse nível de detalhes para esses erros, né? Ou todos os erros. Mas antes de a gente entrar em algum nível aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no escopo de total size, né? Tamanho total. Eu tenho aqui um total de 789,68 gigabytes que foram escaneados, né? 26 desses 789 gigabytes, 26 gigas,57 tiveram problemas, né? E 193,74 tiveram erros críticos para subir. Né? Então, não só por questões de pasta e arquivo, mas também por questão de tamanho. Ele te dá todos os indicadores, é bem completo. Tá? Aqui você tem a estimativa de migração. Olha que bacana, com base na experiência da ferramenta, né, e do próprio SharePoint, a gente está falando de uma empresa que tem um produto que é voltado para aquela tecnologia. Então, com base em toda essa experiência que a ShareGate traz em casos de migração, ele estima que depois das correções, né, depois do compliance aqui, da conformidade, da correção dos arquivos para o SharePoint, para a migração do ambiente SharePoint, depois de realizada essa etapa, a estimativa é que leve-se aí 2 dias e 11 horas para poder migrar para Office 365, migrar todo esse ligado para SharePoint na ferramenta. Né? Então é claro que ele precisa criar diretório, ele precisa acessar questões de escopo, de permissionamento, ele precisa colocar os arquivos lá dentro, deixar eles funcionais, todos indexados, né? E assim por diante, ok? Olha lá o total de warnings para pastas e arquivos com nomes muito grandes, né? Com nomenclaturas muito grandes, muito longas, né? E agora a gente vai dar uma olhada aqui em todos esses erros, né? View all errors. Aqui você tem um link para todos os erros, aqui você tem um link para todos os warnings, está começando a carregar aqui, olha lá, carregou. Olha só. Olha que bacana. Eu tenho aqui as pastas, ele começa a identificar as pastas e aí ele identifica quantas pastas existem dentro desse diretório raiz, né? Aqui são os diretórios raízes, né? E aí ele me indica a quantidade em tamanho e quantidade de pastas, de diretórios. Quantidade de itens detectados. Olha, itens que passaram no teste, não tem nenhum problema, e pastas dentro desse diretório com erros. Então, quer dizer, você consegue ir de diretório em diretório e começar a corrigir pastas com problemas, arquivos com problemas, arquivos com erros, né? As permissões estão ok. E aí eu tenho mais uma barrinha aqui, ó, porque ele mostra exatamente o caminho que é necessário para você chegar até esse arquivo. Olha só. Ele te mostra aqui, tá ok? Vamos pegar um aqui, ó, esse primeiro. Tá dentro desse ThinkPad. Como é um hiperlink, então provavelmente ele vai conseguir levar para o diretório. Olha que legal, ele já abre o diretório para você fazer a correção. Então, alguns desses arquivos, eles não estão em compliance. São 7 itens, né? Como ele identificou aqui, ó. Pastas e arquivos que estão ok, tá vendo?
7 pastas contadas, 1 com problema, e 1 com erro e 6 com problemas, né? E aí você começa a fazer as correções. Então, ali eu teria que fazer a correção, são muitos hífens, né? Tem espaço antes do nome do documento, não é aceito, assim como o arroba antes do nome do documento não é aceito. Olha aqui. Aqui nós tivemos um escopo bastante intrigante, né? De 245 erros para esse diretório aqui. E aí a gente passa a entender por que tem esse escopo de erro, né? Ó, é o nome do diretório, inclusive. Ele é muito grande para pertencer a um diretório que já pertence a um outro subdiretório dentro do SharePoint. Olha só como é que fica o tamanho disso. Ó, olha só. ThinkPad Desktop, Maurício, SkyDrive, Microsoft, Office 365, Central de Vídeos, Videocast, Learning 365, Módulo 9 com vídeo demos, e aí eu tenho um parêntese aqui, ele já não aceita. D4, como configurar sua área de trabalho, ainda mais um parêntese no nome da pasta, né, no nome do diretório aqui, ele não aceita. Então aí você começa a fazer as correções, né? Interessantíssimo aí. Aqui você pode mostrar apenas os arquivos, né? Você pode pedir para ele mostrar os arquivos. Olha lá. E começar a fazer esses filtros aqui, né? Colunas e realizar mais algumas filtragens. Ele mostra de 50 em 50 por padrão, mas você pode obter uma lista de 500 em 500. Olha lá, a lista é grande. Muitos warnings, muitos escopos. Olha esse escopo aqui, ó. Inclusive é alguma pasta que alguma aplicação gerou, porque são vários tokens, né? Isso geralmente é um grande problema, olha lá. File errors, o escopo é de pasta mesmo, imagina, isso aqui não vai subir para SharePoint, vai dar um erro porque vai se tornar um nome muito grande lá no tamanho do nome do arquivo, né, dos caracteres aceitos. E aí você começa a tratar total de pastas, né, total de erros, você começa a filtrar só os erros. E total de warnings, olha só os warnings. Se quiser tratar só os erros primeiros, mais críticos, você começa a tratar e depois só os warnings, tá ok? Bem interessante. Vamos voltar aqui a um outro nível para entender aqui, ó, em todos os detalhes. Ele também leva para esse mesmo local. Na verdade, qualquer um desses View All Details aqui, View All Errors, ele vai te levar filtrando ou não, tá? Então, esse é o nosso overview da ferramenta da ShareGate para inventório, para pré-check e para compliance de documentos e pastas em uma migração para o Microsoft SharePoint Online. Até o próximo vídeo.